6.000 anos atrás, uma cultura misteriosa no antigo Iraque pareceu pular milhares de anos de progresso da noite para o dia. Referências astronômicas, uma lua, uma estrela, vários símbolos que poderiam até ser interpretados como tecnologia de relógio de pulso sendo usada 6.000 anos atrás. Agora, graças à inteligência artificial, suas tábuas há muito esquecidas estão revelando algo ainda mais surpreendente. Você viu algum escaneamento novo onde encontraram novos petroglifos? Sim. Cara, vai haver tanta coisa assim que será descoberta. As pessoas vão ficar. O que é tudo isso? Referências a ciclos cósmicos, tecnologia avançada e códigos genéticos. E quando você souber o que a inteligência artificial acabou de descobrir, na mais recente tradução, vai ficar chocado. A origem da raça humana, mas a história de Sumer não é só sobre estrelas e carruagens voadoras. É sobre nós. E as tábuas deles não sussurram sobre as origens humanas. Elas gritam. Textos como o Atrahasis e o Gênesis de Eridu não economizam palavras. Eles dizem que a humanidade foi criada, não por acaso, não pela natureza, mas por design. Então, aqui está o cenário. Segundo essas tábuas, houve uma rebelião total nos céus. Os deuses menores, chamados Igigi, estavam cansados de fazer trabalho manual. E quando finalmente se revoltaram, os deuses superiores, os Anunnaki, precisaram de substitutos rápido. A solução deles? Criar um ser totalmente novo, um que pudesse receber ordens e lidar com o trabalho pesado. E como fizeram isso? Segundo as tábuas, moldando um humano de argila e o que chamavam de essência divina. E deram a esse primeiro humano um nome: Adamu. Soa familiar? Pois é, você não está sozinho. As semelhanças com textos religiosos posteriores são difíceis de ignorar, mas essa nem é a parte mais estranha. No início, esses humanos eram aparentemente um desastre. Estéreis, não muito inteligentes, basicamente não prontos para o horário nobre. Então, o que fizeram? Ajustaram-nos repetidamente até acertarem. Humanos que podiam se reproduzir e trabalhar. Agora, é aqui que as coisas começam a soar menos como mito e mais como um projeto de laboratório. Graças à inteligência artificial, estamos captando frases enterradas nessas linhas antigas, como mistura de essência, protótipo, rendimento, capacidade reprodutiva. E, naturalmente, é onde os teóricos de astronautas antigos começam a se animar, porque apontam para peculiaridades genéticas modernas, como a fusão repentina do cromossomo 2 humano, como possíveis vestígios de manipulações antigas. Será que alguém por aí mexeu conosco? Cientistas tradicionais dizem que não. Mas o debate, está longe de acabar. E por falar em visitantes antigos, aqui vem uma das partes mais controversas de toda a história. Nibiru. Sim, a infame teoria de Zecharia Sitchin. Ele afirmou que os Anunnaki vieram de um planeta distante em uma órbita elíptica selvagem, que leva 3.600 anos para circundar o Sol. Segundo ele, eles apareceram pela primeira vez há cerca de 450.000 anos. E toda vez que Nibiru passava pela Terra, desencadeava ondas de ascensão e queda de civilizações. Agora, acredite nisso ou não, aqui está o ponto. As tábuas sumérias registram cataclismos, grandes cataclismos, inundações massivas, secas, desastres climáticos. E frequentemente associam esses eventos a acontecimentos celestiais estranhos. Céus vermelhos, rios invertidos, estrelas que predavam a Terra. Então, estavam eles falando de Nibiru ou apenas de desastres naturais vistos por uma lente cósmica? E é aqui que a inteligência artificial começa a complicar ainda mais as coisas. Porque está mostrando que muitas dessas tábuas antigas não apenas contam histórias fantásticas, elas leem como guias de sobrevivência. Mas vamos deixar isso de lado por um segundo. Porque há outra parte da história que permanece igualmente estranha até hoje. A lista de reis sumérios. A estranha civilização. E se a história da civilização humana não começou como pensamos? 6.000 anos atrás, em uma terra entre dois grandes rios, algo aconteceu que ainda hoje intriga os historiadores. No Iraque moderno, onde correm os rios Tigre e Eufrates, uma civilização surgiu quase da noite para o dia. Eles se autodenominavam os de cabeça preta. Nós os conhecemos como sumérios. Agora, aqui está o ponto. Não foi uma escalada lenta de caça e coleta. Outras culturas levaram milhares de anos para desenvolver escrita, leis e astronomia. Mas em Sumer tudo pareceu explodir de uma vez. Vilarejos se transformaram em vastas cidades-estado, Eridu, Uruk, Ur, e no centro de tudo isso, Lama. Mas não era qualquer lama. Os sumérios viram um potencial que ninguém mais viu. Eles a transformaram em tijolos, construíram cidades inteiras com ela. Moldaram-na em vasilhas, fichas para comércio.
Mas a verdadeira inovação foi usá-la para criar memória. Eles inventaram marcas em forma de cunha, pressionadas em tábuas de argila. E isso mudou tudo. Pela primeira vez, humanos podiam registrar pensamentos permanentemente, não apenas contagens de grãos ou listas de impostos, embora isso importasse, mas decretos reais, contratos, poesia e histórias inteiras. Histórias que sobreviveriam a seus criadores por milênios. E tem mais. Quando começaram a escrever números, não brincaram em serviço. Usaram um sistema de base 60. E a verdade é que ainda vivemos com esse legado hoje. 60 segundos em 1 minuto, 60 minutos em 1 hora, 360 graus em um círculo. Esse nível de precisão matemática estava gravado em suas tábuas de lama milhares de anos atrás. Mas é aqui que fica estranho. Quanto mais os estudiosos examinavam essas tábuas, mais coisas inesperadas encontravam. Entre registros de carregamentos de cevada e receitas de cerveja, havia referências a práticas medicinais ritualísticas, anotações astronômicas peculiares e até sussurros de conhecimento que parecia muito avançado para a época. Agora, avancemos para hoje. Dezenas de milhares dessas tábuas de argila estão em museus e depósitos ao redor do mundo, mas lê-las tem sido um desafio enorme. Uma única tábua pode ter mais de 1000 sinais únicos. Cada sinal pode significar coisas diferentes, dependendo do contexto. Antes, levava a vida inteira para um estudioso se tornar razoavelmente bom nisso. Apenas um pequeno grupo de especialistas podia tentar. E é aí que a inteligência artificial muda o jogo. Em Munique, pesquisadores começaram a usar aprendizado de máquina para juntar digitalmente tábuas quebradas. Pense nisso como resolver o quebra-cabeça mais antigo e difícil do mundo. No início, a inteligência artificial só conseguia combinar fragmentos, mas aprendeu rápido. Logo, pôde reconhecer padrões de escrita, isolar textos e até ler através de diferentes escribas e estilos ao longo de séculos. Em 2023, equipes das universidades de Tel Aviv e Ariel construíram uma inteligência artificial que traduzia Acádio, a língua de muitas tábuas cuneiformes, para o inglês quase instantaneamente. O que levava anos agora levava horas. Como o Big Think colocou, era como combinar o Google Tradutor com uma máquina do tempo. E justo quando essa tecnologia estava ficando extremamente avançada, os arqueólogos acertaram em cheio. Figurativamente, novas escavações revelaram tábuas em condições tão impecáveis que poderiam servir como textos mestres para verificar as traduções da inteligência artificial. No norte do Iraque, em um sítio chamado Kurd Kalstan, encontraram um lote de tábuas datadas de cerca de 1800 a.C. Mas os pesquisadores suspeitam que essas eram, na verdade, versões transcritas de originais ainda mais antigos. Por volta da mesma época, outro sítio, Girsu, uma das primeiras cidades sumérias, revelou mais de 200 tábuas cuneiformes intactas, junto com 60 selos cilíndricos. O detalhe? Esses achados foram preservados em recipientes revestidos de betume, que os protegeram da umidade e danos. E como essas tábuas faziam referência a eventos ainda mais antigos, muitos historiadores agora acreditam que elas contêm conhecimento do próprio amanhecer de Sumer. Mas a história não parou por aí. Em 2025, novas ferramentas da Universidade de Würzburg estavam expandindo os limites ainda mais. Elas agora podiam detectar expressões idiomáticas, termos técnicos, significados sutis que tradutores humanos haviam perdido por décadas. E o que elas diziam? Bem, acontece que aquelas anotações astronômicas estranhas não eram apenas observações aleatórias. As tábuas mostram registros detalhados do movimento planetário, solstícios e até indícios da precessão da Terra, uma oscilação sutil na rotação do planeta que os astrônomos modernos só compreenderam completamente em tempos recentes. Então, os sumérios estavam rastreando ciclos cósmicos que abrangiam dezenas de milhares de anos? Os dados dizem que sim, mas não parou nas estrelas. As revelações continuaram chegando. Na medicina, as tábuas descreviam antissépticos, tratamentos de traumas e até diagnósticos de pulso. Elas registravam dados de saúde familiar de maneiras que sugeriam uma compreensão de traços herdados, algo que a genética só explicaria formalmente na era moderna. E então as coisas ficaram literalmente eletrizantes. Algumas tábuas descreviam vasos de cobre e ferro imersos em líquidos ácidos. As palavras que usavam, corrente, faísca, brilho poderoso, soam familiares? A chamada bateria de Bagdá, um artefato antigo encontrado milênios depois, corresponde a essa descrição quase exatamente. Será que os sumérios estavam experimentando eletricidade milhares de anos atrás? Seja por acidente ou intenção, eles documentavam processos que se alinham de forma surpreendente com conceitos elétricos modernos. Mas a maior reviravolta não era só sobre ciência. Algumas das referências mais estranhas nas tábuas
Falam de pedras que queimam a terra e envenenam campos, enterradas profundamente para conter seu perigo. Hoje, sabemos sobre vidro do deserto, quartzo fundido formado por calor extremo, possivelmente de impactos de meteoros ou algo mais. Será que aquelas pedras antigas estão conectadas? Alguns pesquisadores acham que sim. Outros sussurram sobre tecnologias perdidas ou armas que desafiam explicações fáceis. E é aí que o mito entra em cena. Os Anunnaki, você provavelmente já ouviu esse nome antes. Nos mitos sumérios iniciais, eles eram juízes cósmicos, seres espirituais. Mas nas teorias modernas de margem, popularizadas por Zecharia Sitchin, eles se tornam astronautas antigos. Segundo Sitchin, os Anunnaki vieram de um planeta distante chamado Nibiru, há mais de 400 mil anos. Sua missão? Extrair ouro da Terra. E para isso, supostamente projetaram humanos como força de trabalho por meio de manipulação genética. Exagerado, talvez. Mas aqui está o ponto. A inteligência artificial está começando a detectar uma linguagem técnica estranha, enterrada em passagens míticas. Referências a vasos de energia, códigos divinos, câmaras seladas com ar respirável. Termos que soam um pouco engenhosos demais para serem descartados de imediato. Mas vamos segurar essa ideia por um segundo. Voltaremos a ela logo. E aqueles antes pensados como barcos divinos ou carruagens voadoras, agora estão revelando detalhes como sistemas de fluxo de ar, cabines seladas, coberturas protetoras. Estamos lendo relatos distorcidos de tecnologia antiga? Quanto mais a inteligência artificial traduz, mais embaçada fica essa linha. Antes de mergulharmos mais fundo, se você ainda não fez isso, clique no botão de inscrever-se e curtir. Vamos aumentar esses números rapidinho. Mostre apoio antes de continuarmos com a origem da raça humana. O estranho aviso? Mas os sumérios não nos deixaram apenas mitos legais e tábuas de argila sobre deuses e reis. Eles nos deixaram avisos sérios. Você pode pensar que estavam falando de uma única grande inundação ou alguma história de desastre. Mas não é isso. Os sumérios falavam de ciclos, padrões, eras inteiras de prosperidade que subiam e depois colapsavam repetidamente. Está tudo escrito em seus registros estelares. E aqui é onde fica estranho. A inteligência artificial agora está conectando esses padrões antigos com desastres climáticos reais que já conhecemos. Veja há cerca de 4.200 anos atrás, o colapso total de civilizações ou a queda repentina do Império Acádio, fomes, migrações em massa. Temos evidências científicas desses eventos, mas nas tábuas, eles os descrevem de um jeito completamente diferente. Céus vermelhos, um sol negro, estrelas que predavam a Terra, rios literalmente invertendo seu curso. Por muito tempo, os estudiosos descartaram isso como poesia, sabe? Povos antigos tentando soar dramáticos sobre desastres naturais. Mas agora a inteligência artificial está destacando isso como descrições de possíveis eventos celestiais reais. O que levanta uma grande questão. Os sumérios estavam vendo algo lá em cima que esquecemos aqui embaixo? E justo quando você acha que chegou na parte mais estranha, os sumérios tinham sua própria Liga de Deuses. A Liga de Deuses. E não estou falando dos Anunnaki dessa vez. Isso é o básico. Quando você descasca essa camada, encontra um panteão que poderia rivalizar com qualquer universo de fantasia moderno. Eles tinham deuses para tempestades, cura, a lua, escribas, até ventos específicos. E esses são apenas os que conhecemos. Então vamos começar com o grande chefe Enlil. Esse cara não era apenas um deus do vento. Ele literalmente separou o céu da terra. É assim que começa seu mito. E tem mais. Enlil era tão sagrado que nem os outros deuses ousavam olhar em seu rosto. Ele governava de um templo enorme chamado Eku em Nippur, e basicamente comandava tudo, da agricultura à realeza, às leis da própria existência. Estamos falando de poder executivo celestial aqui. Agora Enki, ele era o deus trapaceiro da água doce, sabedoria e criação. O tipo de engenheiro cósmico que você gostaria de ter do seu lado. Sua história? Ele derrotou seu próprio pai, moldou o mundo e supostamente deu aos humanos o poder do intelecto e da magia. O cara era basicamente a versão antiga de um inventor genial. E uma reviravolta divertida. Sua irmã, Gatundug, era uma deusa da cura e fertilidade. Não é um nome famoso hoje, mas na época ela era invocada durante partos e rituais de bem-estar. Uma força nutridora, muitas vezes ofuscada por mitos mais chamativos. Então as coisas ficam picantes. Entra Inanna, mais tarde conhecida como Ishtar. Essa deusa era sobre amor, guerra, poder político e ambição crua e sem remorsos. Seu símbolo era uma estrela de 8 pontas e seus mitos. Selvagens. Uma história conta que ela desceu ao submundo para tomar o domínio de sua irmã.
acabou morrendo, pendurada em um prego, e só foi trazida de volta à vida ao trocar a vida de seu próprio marido. Alguns estudiosos acham que toda essa narrativa era uma forma antiga de explicar o ciclo das estações. Morte no inverno, renascimento na primavera. Mas não para por aí. Utu, também chamado Shamash, era o deus do sol, filho de Nana e Ningal. Ele não era só sobre luz, ele trazia justiça e lei, literalmente iluminando a verdade enquanto cruzava o céu todos os dias. E sua irmã, Nana, a deusa da lua, era tão reverenciada que uma das primeiras autoras conhecidas da história, Enheduanna, era uma alta sacerdotisa de seu culto. A primeira autora nomeada na história registrada foi uma mulher escrevendo hinos para uma deusa da lua. Isso é simplesmente incrível. E escondida nos mitos está Ninmah. Quase ninguém fala dela, mas ela era a escriba de Enlil, uma bibliotecária dos deuses, parteira da criação da humanidade e curandeira. Pense nisso, uma deusa que era basicamente a guardiã do conhecimento cósmico. Definitivamente merece mais crédito. Agora vai ainda mais fundo. O pai do céu, An, era visto como o ancestral supremo, às vezes representado como um touro celestial. Sua parceira, Ki, a Mãe Terra, tinha um mito tão ousado que talvez fosse sussurrado, não gritado. A união deles com seu próprio filho, Enlil, supostamente criou toda a vida na Terra. Alguns acreditam que isso não era apenas sobre fertilidade, mas uma metáfora cósmica para a interconexão de toda a vida. E então há Anzu, um pássaro-trovão gigante que simplesmente roubou as tábuas do destino de Enlil. Não eram apenas símbolos, eram objetos literais de poder divino. A luta para recuperá-los virou lenda. Dependendo de onde você ouviu, ou Ninurta ou Marduk derrotaram o pássaro. Mas aqui está o ponto. Quando os babilônios lançaram seu épico mito de criação, o Enuma Elish, o panteão sumério, já tinha crescido para mais de 300 divindades. E quanto mais os pesquisadores cavam nessas tábuas de argila antigas, mais nomes encontram. Dezenas de deuses quase desconhecidos hoje, muitos esperando em arquivos de museus, meio traduzidos, suas histórias incompletas. E aqui vai uma teoria ousada. Alguns estudiosos acham que pode haver deuses locais ligados a fenômenos naturais específicos. Um deus para uma fonte específica, outro para juncos em um pântano, até para ventos individuais. Isso significa que cada novo fragmento que encontramos pode apresentar um deus completamente esquecido. Agora, antes que você ache que isso é apenas uma coleção legal de histórias, aqui é onde fica complicado. Desvendar o mito sumério não é como folhear um livro completo. É mais como tentar resolver um quebra-cabeça com metade das peças faltando. A maior parte do que sabemos vem de tábuas de argila, muitas delas quebradas ou desgastadas pelo tempo. Os estudiosos têm que juntar uma única história a partir de fragmentos encontrados em lugares diferentes, às vezes escritos com séculos de diferença. E mesmo quando conseguem, a própria língua joga obstáculos. A escrita cuneiforme é incrivelmente complicada. Uma única sílaba podia ser gravada de 25 maneiras diferentes. Some a isso mudanças entre dialetos sumério, acádio e neobabilônico, sem mencionar a linguagem poética e metáforas em camadas, e cada tradução vira um jogo de alto risco de interpretação. E sabe o que é ainda mais louco? Por muito tempo, estudiosos ocidentais descartaram muitos desses deuses como irrelevantes, peculiaridades regionais primitivas. Divindades inteiras foram ignoradas ou mal categorizadas. Até o famoso mito da descida de Inanna ao submundo não foi totalmente reunido até o século XX e levou décadas para os estudiosos reconstruírem seu arco completo. Eram os sumérios cientistas secretos, testemunhas de algo fora deste mundo, ou nossa lente moderna está distorcendo verdades antigas? Quanto mais cavamos, mais estranho fica. A lista de reis sumérios, a lista de reis deles, que é basicamente um documento antigo onde registravam quem governava e por quanto tempo, não começa exatamente com caras sentados em tronos por 40 anos e depois se aposentando. Não. O primeiro rei, Alulim, supostamente reinou por 28.800 anos. O próximo, Dumuzid, 36.000 anos. Agora avance pela lista, e os reis posteriores governaram por períodos mais razoáveis, centenas de anos em vez de milhares. Mas mesmo isso não é exatamente normal. Estudiosos tradicionais, claro, dizem que esses são apenas números simbólicos, destinados a mostrar a autoridade divina. Sabe, nosso rei é tão grande que praticamente reinou para sempre. Mas outros pensam que algo totalmente diferente estava acontecendo. E é aí que o buraco do coelho se abre. Será que esses reis eram literalmente híbridos, parte humanos, parte outra coisa? Especificamente, os Anunnaki. Agora, vamos jogar um pouco de arqueologia no fogo. Há esse túmulo, o túmulo da rainha Puabi, datado de cerca de 2600 a.C.
E quando o abriram, sim, encontraram um crânio que não correspondia exatamente ao que você esperaria. Não era como a deformação craniana vista em algumas culturas antigas, onde amarram a cabeça para dar um certo formato. Esse crânio era naturalmente alongado. Isso não deveria acontecer. E por perto, restos esqueléticos que tinham mais de 2,10 metros de altura. O que em populações sumérias é extremamente raro. Mesmo hoje, isso é raro. Então, eram apenas anomalias genéticas aleatórias? Ou eram vestígios físicos de algo mais? Agora, é aqui que os textos antigos ficam ainda mais estranhos. Os sumérios eram obcecados por pureza de sangue. Repetidamente falam sobre a semente de Anu. E não estavam apenas escrevendo poesia. Esses caras tinham casamentos dinásticos, rituais estritos e leis, tudo projetado para preservar uma linhagem muito específica. E isso não era exclusivo deles. Essa ideia aparece no mundo antigo inteiro. Faraós egípcios diziam que descendiam de deuses. Governantes incas afirmavam que vinham do sol. Até os Dalai Lamas tibetanos são escolhidos como reencarnações de seres divinos. Mas os sumérios podem ter sido os primeiros a registrar tudo isso. E aqui é onde fica complicado. A língua suméria é carregada de palavras que podem significar muitas coisas diferentes, dependendo do contexto, como a palavra me. Pode significar um decreto divino, um conceito cultural, até um objeto físico. Isso levou a algumas interpretações bem ousadas ao longo dos anos. Zecharia Sitchin, por exemplo, afirmou que alguns desses textos descreviam objetos cheios de poder. Uma de suas grandes alegações era que a tábua VA-243 era, na verdade, um mapa estelar. Exceto que sim, não. Essa foi desmascarada. É apenas uma dedicatória simples, não um mapa astronômico. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!